Perfected Money. Senhores, eu esgotei minha pauta, então pergunto, vocês têm mais alguma consideração do que a gente não tenha falado sobre o que é o Bitcoin e como ele é a solução para os problemas do mundo moderno, do mundo Fiat? Eu, sinceramente, não acho que a gente conseguiu responder como a solução se dará. Eu acho que a gente só conseguiu explicar o elemento Bitcoin, que ele é uma ferramenta que a gente pode usar para passar por esse desafio, mas eu acho que é difícil essa parte de essa futurologia aí de tentar descobrir quais caminhos serão usados, quais caminhos o Bitcoin usará para chegar lá, bem complicado e acho que a gente nunca vai conseguir responder. Nossa, eu concordo totalmente. Quando eu digo a solução, eu penso muito mais em apresentar a solução do que tentar traçar um roadmap, assim, tipo, no fundo tem N cenários possíveis e eu sinceramente não acredito que o ser humano é capaz de enxergar o futuro, sabe? A gente consegue traçar diversos cenários e até pode pensar que tem probabilidades diferentes de um ou outro acontecer. Mas a real é que a gente não tem capacidade de processamento para entender, sabe? É que nem, sei lá, que a gente estava falando astrofísica ou física quântica. Saiu da nossa ordem de grandeza, a gente aprende a reproduzir o que a gente decorou, a gente talvez até entenda a matemática se a gente for muito pica, mas a gente de fato não entende de uma maneira que nem a gente entende, sei lá, física newtoniana, sabe? A coisa que está na nossa ordem de grandeza e que a gente entende porque a gente sente no dia a dia. Da mesma maneira que a gente não enxerga o eletromagnetismo. Tem eletromagnetismo em volta de todos nós agora e a gente não enxerga. Por quê? Porque não é uma informação relevante para o nosso dia a dia. Tipo, a seleção natural é preguiçosa, ela gasta recurso com o hardware que vai ser utilizado no dia a dia. Então a gente usa visão, a gente usa paladar, a gente usa tato, mas a gente não usa entender o tempo profundo, a gente não usa entender o muito grande, entender o muito pequeno, eletromagnetismo, então não sei, no fundo é isso. Eu não acho que a gente. É uma pergunta irrespondível se a pergunta for como o Bitcoin vai solucionar o futuro e como vai acontecer o futuro e como a gente vai usar o Bitcoin como escudo. Tipo, por isso que eu prefiro sempre focar nas premissas, porque, sei lá, tipo, com certeza dá pra brincar e fazer um exercício de adivinhação, mas é um exercício que já nasce sabendo que vai ser, tipo, incompleto e imperfeito, né? Se você não precisa ir tão longe assim, tão filosófico, você pode perguntar simplesmente até onde o Estado consegue continuar existindo enquanto o Bitcoin estiver fazendo o que o Bitcoin tem que fazer e roubando toda a energia econômica sobressalente para a rede. Como é que o Estado vai continuar existindo e incentivando as pessoas a continuarem mantendo ele, continuar perpetuando a opressão? Nem isso a gente consegue responder. Isso é uma coisa que a gente, pelo menos eu falava há um tempão nos grupos. É, o Estado não vai conseguir comprar, não vai conseguir cobrar imposto de Bitcoin e o pessoal também não sabe, o pessoal não acreditava que isso fosse acontecer. Agora o pessoal acredita que isso vai acontecer, mas também não consegue entender como isso vai acontecer. Então, futurologia total. Eu acredito que vai acontecer e eu não consigo imaginar o como também. É isso que eu quero dizer. Tipo, dia Acho que D. só com doação, né? O desespero é esse, Que né? vai Não conseguir tributar. saber qual a confusão que vai aparecer para tentar parar esse processo. Cara, Em algum momento vai dar um quebra-pau do fato de 100% das transações no Bitcoin requererem ser voluntárias, né? E aí o Estado tem que taxar, mas não tem quem coagir. E aí isso daí vai dar um bororó ou danado. aumenta muito o volume da coerção, né? São dois cenários aí. Porque assim, Mas esse segundo cenário é apocalíptico, ele não tem saída também, né? É nesse momento que ele confisca os bitcoins das corretoras. Primeira coisa, sim. ele confisca os bitcoins das corretoras. E vai muito, tá? E vai muito. Aliás, a gente tem soluções como as próprias FedMints, que começam a trazer a custódia para um second party, né? Não é nem o third, nem o first, é um second party ali. Você descentraliza a custódia.
Você tem soluções peer-to-peer, onde quem quer vender, vende direto, não precisa do intermediário. Mas, meu camarada, vai ter uma quantidade, assim, que eu te diria, um percentual de 2 dígitos para cima, que os estados vão numa porrada só, da noite para o dia, com um mandato e, tipo, um policial na casa do CZ. O CZ, antes de amanhecer o dia, já foram todos os bitcoins da Binance para qualquer governo que ele tenha suficiente assim, submissão. O problema é o day after, beleza. O Estado deu essa puta sinalização desesperada, confiscou os bitcoins das corretoras, e agora? Não tem mais da onde tirar. Agora é pega para capar. O preço do Bitcoin para satisfazer as necessidades do próprio Estado é multiplicar várias vezes, porque ele fala o seguinte: o dinheiro agora vai ser isso aqui que tem no meu tesouro, então agora isso aqui vale 10 vezes mais do que ontem. E assim eu consigo, com a mesma quantidade de bitcoins que eu arrecadei, pagar 10 vezes mais, porque eu estou dizendo que vale. Ou coisas do tipo artifícios Tá do ruim isso. Mas vai ser interessante, no mínimo. Para não falar que vai ser um terror. Vai ser horroroso. Porque vai ser muito estranho em algum momento, assim. E não é um se, é um quando, porque esse confisco tem que acontecer. Se o Estado quer continuar existindo, não existe alternativa ao confisco. Uso da força, não existe alternativa. Aí que vai estar a grande guerra, né? Não dá pra imaginar que eles vão só se retirar de uma maneira pacífica. Bom, enfim, perdi, né? Fazer o quê? Foi bom enquanto durou. É. Mas uma coisa, Oleta, é que não dá para ser violento em larga escala na forma como o Bitcoin exige a violência para você conseguir o Bitcoin dos outros, né? O Bitcoin dos outros você requer ir na casa por casa, assim, joelho por joelho, atirar em cada joelho, alfinetar a unha das pessoas, essas coisas. E, cara, assim, isso só vai até certo ponto, né? A maioria das pessoas, né, nem tem muito Bitcoin de qualquer forma. Então, a violência ela é totalmente desestimulada, assim. Como não existe vácuo no mercado, né, as coisas se preenchem como na natureza, vai surgir demanda por micro-regulações, assim, privadas, onde gente querendo se passar por Estado, se vendendo como Estado, querendo os seus Bitcoins para atuar como Estado, num lugar onde o Estado já foi para o saco. E aí vão surgir essas Ilhas da Madeira em Portugal, não sei o que, Lugano na Suíça. Ou seja, o ser humano vai se reorganizar como se reorganiza desde que o mundo é mundo. Ei, vem cá, eu posso te oferecer algo melhor. Isso é um livre mercado aplicado aos Estados-nação, só que, na verdade, os Estados-nação serão tipo cidadelas bitcoiners que falam que tentarão te convencer do valor do seu Bitcoin, como o livre mercado tenta te convencer do valor do seu dinheiro todos os dias. Isso, na verdade, E os a gente, nukes? E os nukes vão para onde? os nukes, aí os cara, ia ser chato o mundo Essa é uma acabar, né? coisa que eu não consigo explicar, para onde vai, né? Porque como é que você vai manter a sua soberania se você não tiver um nuke na sua citadela? Então, eu sempre travo nisso. Eu sempre enxergo que sim, o Bitcoin muda os incentivos, e ao mudar os incentivos, permite realinhar os interesses e gerar uma dinâmica diferente, desmonetizar o Estado-nação. Eu sempre visualizo tudo isso. Mas é isso, nesse processo de diminuição, o que acontece com os arsenais já existentes? Será que quando está uma parte inteira diminuindo, que ainda não diminuiu tanto, não cresce em cima? E aí você pensar na história das Fiats mesmo, tipo, por que comprou a primeira vez o lastro do ouro? Primeira Guerra Mundial. Por que aconteceu o lastro do Nixon? Por causa do Vietnã. E por quê? Porque quem consegue imprimir mais dinheiro que seu adversário, consegue comprar mais arma do que seu adversário, contrai dívida para o futuro, fode a sua próxima geração, mas tem mais arma para você mesmo, para lutar contra o adversário. Então tem uma tendência a ganhar. Então, tipo, eu sempre travo nesse ponto da teoria dos jogos de querer acreditar
Mas é isso, eu não sei como essas dinâmicas vão se desenrolar, porque eu vejo, tipo, tendências muito opostas que sim vão entrar em conflito, mas é aquela coisa que eu estava falando de ser difícil prever o futuro. Qual vai estar com mais força, como vai estar a inércia, como, sabe, já desmonetizamos eles o bastante que eles estão fracos ou não. Depende, não sei. Imagina você enfraquece tanto o Estado que os nukes ficam na mão de milícias e se cria um mercado negro de nukes e uma guerra de milícias por dominação de territórios e ameaça de milícias sobre outras citadelas que não têm nukes para se confiscar os bitcoins das pessoas na base da pessoa por pessoa. Enfim, tem várias São cenários. teorias bizarras que podem acontecer. Hoje no padrão Fiat o governo sabe exatamente quanto que você já tem, né? Agora com Bitcoin, se você comprou sem KYC, o Estado não faz a menor ideia que você tem ou não. Então, só se deixa preparada a carteira do ladrão, né, do governo, caso o cara entre na sua casa lá com furadeira. Mas eu não sei vocês, eu não tenho nenhum. Então, como é que vocês iam E manejar isso? assim, eu também tô aqui pela tecnologia, eu acho uma tecnologia incrível. A blockchain, assim, eu acho que é transformadora. Não- e- mas sobre os incentivos, o que o Leda falou, assim, e o do Reicher dos nukes e tal, uma coisa que me deixa tranquilo, e eu tento ver um lado positivo, né? Claro, otimista, não vai acabar, né? Agora que a gente descobriu o Bitcoin, não, né, pô? Mas falando sério, pensa que se você explodir uma cidade, acabou com os bitcoins da cidade. Você, tipo, há um incentivo financeiro terrível para isso, como que o Leta falava. Quer dizer, você não arranca os bitcoins de ninguém explodindo uma bomba nuclear. Explodindo uma bomba nuclear, tipo, você deixou de vendê-la e ainda Você perde deixou. os bitcoins. Hã? Você perde os bitcoins. Você perdendo os bitcoins, os outros bitcoins valem mais. É, Valeria a pena até você tem razão. targetar as grandes baleias e matar essas grandes baleias. Tem Porque razão. aí grande parte dos bitcoins, grande parte dos valores dos bitcoins vai para o povo. Né? Você E, meio que dá um corte no supply cap, né? e vocês acham que dá para ser Tá dando otimista? ideia. É. Vocês acham que dá para ser otimista e acreditar que dá para usar essas ogivas nucleares para abastecer reatores e minerar Bitcoin e ser uma Isso. renascença energética? Perfeito. Acho que os incentivos podem caminhar mais para aí, talvez. Gosto de acreditar, né, gente? Por favor. Exato, eu gosto de acreditar é a melhor maneira de explicar isso, né? Porque É. quem tem porrete Tem bastante geralmente. urânio para fazer combustível aí, não precisa pegar do que já tem. Eu acho que não vai deixar de ter. Tem muito em excesso, né? Tipo, agora, o Reicher, eu posso estar errado, mas essas milícias, esses mercenários que prezam por confiscar nukes e usar nukes, no fim do dia, a maioria deles quer, na sua maior parte, dinheiro, né? Querem enriquecer e tal. Uma menor parte, aquela parte É kamikaze. dinheiro ou a representação do dinheiro, que itens escassos na economia, né? Então, ou ele vai ter terra ou ele vai ter dinheiro, e que no final acaba se traduzindo em dominação ou política. É. É o proof of work cinético, né? Kinético. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa: se o mundo não acabar, vai ser incrível o que vai acontecer em Ou decorrência. acaba ou vai ser muito top. E Ou é, acaba, ou vai ser do caramba, viu, pô? e é por isso que nem vale a pena se programar para o fato se acabar, porque se acabar é isso, tipo, você planeja a sua vida pensando no apocalipse zumbi, pensando que vai cair um meteoro semana que vem, pensando que você vai ser diagnosticado com câncer terminal em uma semana. Não, você planeja pro futuro. Tipo, antes de começar essa live eu estava escutando lá no canal do João Grilo, 21 milhões, aquele texto que é o Bitcoin aos 12, do Nick Carter. E é isso, tipo, puta, não sei se vocês conhecem esse texto, mas é um texto maravilhoso que compara o Bitcoin com uma catedral e fala que, tipo, essa sensação de
sentimento de propósito, de estar construindo um projeto que além de você é um projeto de longo prazo, que talvez você nem veja ser concluído e tudo bem que você está fazendo mesmo assim o que você gostaria de estar fazendo no dia a dia, porque você está edificando essa catedral, é um negócio que, sei lá, tem nesse texto e é um negócio que eu sinto que tem em toda a comunidade, assim. Então, se a gente, sei lá, se pode dar várias respostas diferentes para que é o Bitcoin também é essa comunidade que consegue se juntar por ideais e por ideias e é tipo esse, sim, um organismo digital que consegue galvanizar essas pessoas que estavam desengajadas, consegue encontrar essas pessoas, tipo, que essas pessoas estavam desengajadas em vários lugares assim, sem prestar atenção direito no que estava acontecendo. Tipo, eu digo isso porque eu era uma delas. E é isso, tipo, o Didi fala que o Bitcoin é um buraco negro que atrai todo capital intelectual, assim, atrai as pessoas curiosas. E isso também é verdade, assim, o Bitcoin é um buraco negro de talento. O Bitcoin é um espelho que destrói o ego, sabe? É um espelho da verdade que faz você se encarar. Então, na verdade, tipo, a proposta dessa live é impossível, assim, é tentar definir o Bitcoin em poucas horas, assim, tipo, é impossível. Qualquer pessoa que já estudou sabe, tipo, o Bitcoin é um enxame de vespas cibernéticas que está alimentando a deusa da sabedoria e da verdade e crescendo e ficando cada vez mais forte, protegido por uma coisa de criptografia, uma parede de criptografia? Sim. O Bitcoin é a esperança? Sim. O Bitcoin é a verdade? Sim. Então é por isso que é difícil, tipo, por isso que eu tipo, escrevi um livro inteiro e só depois percebi que não tinha explicação mais factual do que o Bitcoin, porque o Bitcoin, no fundo, acaba sendo essa coisa que reorganiza a sociedade, tipo, É a de... coisa menos entrópica que existe. Talvez seja uma forma mais direta. Quanto menos entropia, mais ordem. Quanto mais ordem, mais certeza. Enfim, você pode provar que qualquer coisa existe. Só que você pode provar que o Bitcoin existe mais do que qualquer outra coisa. Perfeito. Sim. Cara, o Didi, no último texto dele, me deu uma epifania, assim, ó. O Bitcoin, ele é digital, mas ele não é virtual. Ele é real. Material. Ele é a digitalização de algo incontestavelmente verdadeiro, que é a Proof of Work Chain. A Proof of Work, ela tem um negócio chamado Nonce, que é a abreviação de uma frase que diz Number Only Used Once, que é um número só usado uma vez, que o Steven Oliveira diz, se você quiser entender o Bitcoin, entenda o que é o Nonce. Entenda o que é o processo do Proof of Work, o trabalho ali feito. E, pelo amor de Deus, pare de dizer que os mineradores resolvem equações complexas. Quebra-cabeça. É trabalho puro, Chega. é tentativa 14 anos. e erro. Mas ele diz que qual que é a manifestação da realidade no cyberespaço? É quando o Bitcoin e os mineradores, na verdade, encontram uma possibilidade, um número tão raro, mas tão raro que ele é infalsificável. Ele é a manifestação de que algo factualmente aconteceu, pois não poderia termos encontrado aquele número não fosse através de muito trabalho. Então, o Proof of Work é o que torna o Bitcoin digital, mas não virtual. É do texto dele, Bitcoin's Digital Scarcity. Scarcity. Eu tenho que falar scarcity, né? O cara tá lá na Califórnia, falar scarcity aqui fica chato. Cara, eu nunca tinha ouvido essa palavra, o Proof of Work Chain. Esse é um texto que está na minha fila e ainda não li. Achei genial. O Proof of Work Chain é isso, no fundo. É a realidade. É a verdade objetiva. O Safe Jim diz isso, que enquanto escrevendo o livro, ele falou assim, cara, a única coisa com a qual a gente consegue consensuar e concordar em toda a humanidade, para todo sempre, é quanto ao Proof of Work Chain. Tudo mais vai haver divergência, tipo, qual foi a versão dos fatos, qual que... A única coisa que a gente pode consensuar e ter de forma incontornável que aquilo ali era verdade naquele momento do tempo, porque o Bitcoin redefine o tempo, é a chain
do Bitcoin. Então, ele é a manifestação da realidade. O Bitcoin ele não emerge de uma abstração. Ele emerge de algo que é incontornavelmente verdadeiro, que é o Proof of Work das máquinas. E ainda sobre a reflexão que o Leta dizia, essa eu gosto muito, força um pouco a barra para algumas pessoas, mas bate forte para mim, que é o seguinte: quem mais, além do Bitcoin, teria vindo para reunir a humanidade em um coletivo global, onde todos nós temos uma oportunidade justa de utilizar o dinheiro como um ponto focal para nos organizarmos e nos afastarmos da violência como meio? Quem mais coordena a humanidade de forma pacífica, cura o niilismo, estabelece um fio de esperança, serve como um novo eixo para a sociedade se reorganizar? E isso é a tradução de um post, na verdade, que diz que o Bitcoin é o retorno do Messias na Terra, e ele segue com essa frase. Do John Vélez, né, esse texto. Cara, Bitcoin sei lá o que, Messias, uma coisa assim. na verdade, o vídeo tem um post, e eu traduzi esse post, que para mim esse pedaço é riquíssimo. Então, quer dizer, é muito além do dinheiro mesmo, né? Bitcoin é religião. Cara, Também. exatamente. O próprio Noah, o Yuval Caralho. Harari, Harari. eu comprei o livro dele, mas não li ainda, porque na capa do Homo Sapiens, na contracapa tá assim: o capitalismo como religião. A religião mais bem-sucedida, não sei o quê, da face da Terra. Então, assim, nunca li o raciocínio dele, mas é razoável